Obi-Wan Kenobi, mestre Jedi, general, mentor e, sem dúvida, um dos personagens mais complexos de toda a saga Star Wars. Pensa bem, ele é calmo, mas ao mesmo tempo um guerreiro mortalmente decisivo. É um diplomata nato, mas tem um sarcasmo que corta como um sabre de luz. Como é que essas contradições todas cabem numa só pessoa? Para a gente entender isso de verdade, a gente precisa ir mais fundo, decifrar o código fundamental dele. E tá aqui o quebra-cabeça. De um lado, a gente tem o negociador, aquele mestre da paciência que sempre tenta resolver tudo na conversa, com calma. Do outro lado, a gente tem o general implacável, o cara que nunca perdeu uma batalha, que encarou Sith e exércitos inteiros sem nem piscar. Então, a grande questão é essa. Não é só sobre um diplomata que sabe lutar. Como é que essas duas metades, que parecem de pessoas totalmente diferentes, formam um todo coerente em um único homem? E a resposta, olha, ela é bem mais profunda do que a gente imagina. Não tá só nos traços de personalidade dele. A chave para entender Obi-Wan tá na sua fundação biológica, no seu temperamento. Para ficar mais fácil de entender, pensa assim: o temperamento é o hardware com que a gente nasce. Não é o que a gente aprende, mas como a gente já vem programado para reagir ao mundo. É a nossa configuração de fábrica. A personalidade é o software que a gente vai instalando por cima ao longo da vida. E no caso do Obi-Wan, essa configuração de fábrica é uma mistura fascinante. Fleumático, colérico. Essa é a chave que destrava o personagem. Por fora, a calma de um monge. Por dentro, o fogo de um general. Então vamos analisar a primeira parte dessa mistura, que é a força dominante dele, a natureza fleumática. Vamos pensar nela como uma água calma e bem profunda. Esse lado fleumático é a fonte daquela paciência lendária dele. É por isso que ele se mantém estável sob pressão, que prefere negociar a lutar e que está biologicamente programado para conservar energia. Essa tranquilidade toda não é só treino Jedi, sabe? Faz parte da natureza dele. E essa natureza dele aparece fisicamente de um jeito muito, muito claro. E não existe exemplo melhor do que a escolha dele de estilo de combate. A forma 3, o Sorezo. O Soresu é, na essência, a forma de luta fleumática. É tudo sobre movimentos mínimos para economizar energia, ter uma defesa impenetrável para cansar o oponente e, o mais importante, ter a paciência para esperar o erro fatal do adversário. A paciência dele vira, literalmente, a sua maior arma. Mas essa água calma é só metade da história. Por baixo dela existe um motor superpotente. Vamos agora para a segunda parte, para o fogo oculto, a sua natureza colérica. Esse lado colérico é o que explica o general. É daí que vem a assertividade, a disciplina de ferro, a mente estratégica. É o que faz dele um líder eficaz e não só um monge passivo. E, claro, é o que alimenta aquele humor afiado que a gente adora. E o sinal mais claro desse fogo todo não está nem nas batalhas, mas no que ele fala. O sarcasmo do Obi-Wan é a válvula de escape perfeita para essa natureza colérica dele. Lembra daquela cena clássica na abertura de A Vingança dos Sith? Depois de uma queda livre, caótica, com metade da nave pegando fogo, o único comentário dele é essa pérola de humor seco. Ou essa, né? O desprezo total dele por uma arma que ele acha aleatória e deselegante. Para ele, um blaster não é só uma arma imprecisa, é um sinal de barbárie mesmo. E claro, essa aqui, a maneira perfeita de criticar a imprudência do Anakin sem começar uma discussão que vai durar horas. Com 2 palavrinhas, ele encerra o assunto. Pura eficiência colérica. Então, o ponto aqui é o seguinte: o sarcasmo dele é uma arma de precisão. Ele permite que o lado colérico ataque e critique, enquanto o lado fleumático evita o gasto de energia de um confronto emocional direto. É simplesmente genial. Beleza, agora vamos juntar as peças. Como é que essa mistura de água e fogo cria o mestre Jedi que a gente conhece e admira? E aqui a gente vê essa síntese em ação. A metáfora perfeita para ele não é só água ou só fogo, mas sim água fervendo sob pressão, calmo por fora, mas com uma energia imensa contida ali dentro. Ele não lidera pelo poder, como um colérico puro faria, mas pela competência e pelo dever. E o mecanismo de defesa dele? O sarcasmo, a mistura perfeita do ataque colérico com o distanciamento fleumático. E para a gente ver como isso funciona na prática, é só comparar ele com o Anakin. O Anakin, que é um colérico sanguíneo, é pura paixão, busca pela glória, carisma, alto risco. Já o Obi-Wan é o oposto total.
Ele busca a vitória pela estratégia, pela eficiência e por uma calma que inspira confiança, não uma emoção crua. E tudo isso nos leva ao legado final dele, a encarnação de um tipo muito específico de herói. Um herói que foi moldado por esse temperamento tão único. Pensa bem isso. 19 anos. A paciência fleumática necessária para aguentar quase 2 décadas de isolamento, de espera, é algo sobre-humano. Qualquer outro temperamento teria enlouquecido ou simplesmente desistido no meio do caminho. No fim das contas, foi o temperamento dele que salvou, não só a si mesmo, mas a galáxia inteira. A base fleumática permitiu que ele suportasse a perda de, basicamente, todo mundo que ele amava. E o motor colérico deu a ele a disciplina e a força para se levantar e lutar quando o momento finalmente chegou. Ele não é um herói de ação explosivo, nem um mártir trágico. Obi-Wan Kenobi é o arquétipo perfeito do herói estoico. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Agora, com essa nova ferramenta para analisar personagens através do temperamento, que outros heróis ou vilões a gente consegue decifrar? As respostas podem ser bem surpreendentes.